Queridos, não é de hoje, na verdade, desde sempre, quando houve a promessa da boca do próprio Senhor Jesus Cristo que Ele voltará, não que Ele voltaria, que sistematicamente a igreja tem sido questionada sobre a razão da nossa esperança. Quando, afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo voltará? Que circunstâncias serão aquelas que nos deixarão mais atentos como sinais da sua volta? O que devemos ter como atitude no coração enquanto nós aguardamos ardentemente esse retorno para a consumação final de todas as coisas? Há até aqueles que, de maneira precipitada, ansiosa e certamente antibíblica, resolveram marcar até a data e eventualmente falharam fragorosamente nessa iniciativa, porque, como o Senhor próprio enfatizou, esse dia é algo que só o Pai tem reservado para a sua exclusiva autoridade, de modo que podemos sim discernir os dias que se aproximam, mas jamais chegaremos a ter certeza absoluta do dia em que Ele voltará. No final do livro de Daniel, no capítulo 12, o título da minha Bíblia dá a esses 13 versículos a seguinte frase: o tempo do fim. E como nós falamos hoje pela manhã, esse tempo do fim tem a ver não apenas com as circunstâncias específicas que Daniel estava vendo e recebendo revelação de Deus, e que tinham a ver com os reinos que se sucederam no seu tempo de vida, e que Deus deu a ele discernimento para que compreendesse que reinos poderiam se suceder, reis poderiam vir, poderiam prevalecer, serem vencidos posteriormente, serem substituídos por outros, mas há só um e só um que reina sobre tudo e sobre todos, e este é o nosso Senhor e Rei. Eu digo que não se referia apenas àquela época, porque fica muito claro, tanto nesse capítulo 12 como no capítulo 8, porque esse capítulo 12 expande, junto com o capítulo 11, tudo aquilo que Daniel estava eventualmente ensinando. Eu tenho uma absoluta certeza que esse texto tem uma interface não apenas para o tempo da época de Daniel, mas também para o tempo do fim, o tempo do nosso tempo, que nós estamos aguardando do fim de todas as coisas. E é com esse texto, desses 13 versículos, que nós vamos encerrar nesta noite a exposição que já estamos fazendo há vários meses sobre o livro de Daniel. Por isso eu convido você a refletirmos juntos sobre um dos temas mais importantes para a nossa vida cristã, que nos prepara no dia de hoje, no aqui e no agora, para viver com os pés no chão, mas com a mente e a expectativa nos céus, por entendermos que de lá virá o Senhor. Abra sua Bíblia, portanto, em Daniel capítulo 12, a partir do verso 1. O texto da palavra de Deus diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela este livro. Até ao tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará.
Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar, queridos. Ó Deus amado e querido Pai, eis aí a tua palavra lida, inspirada pelo teu Espírito Santo, para esclarecer a nossa mente na noite de hoje, para alimentar o nosso espírito, para edificar a nossa alma, para nos direcionar nas nossas expectativas. A tua palavra é inspirada e suficiente por si só, Pai, pela ação do teu Espírito que a inspirou para falar ao nosso coração. Mas precisamos que o nosso entendimento seja aberto, que a luz da tua graça venha sobre nós e ilumine a nossa compreensão desse texto, não apenas para entender o que está escrito, mas para ter o discernimento da aplicação disso que está escrito ao nosso próprio coração. Fala, portanto, conosco, abre o nosso entendimento, fala conosco, nós queremos te ouvir e precisamos te ouvir, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, fica claro que o grande coadjuvante dessa história da redenção neste capítulo 12 de Daniel é o arcanjo Miguel. Miguel é citado apenas 4 vezes, na verdade 5 vezes na Bíblia, contando com essa. 3 vezes no livro de Daniel, 1 vez no livro de Judas, versículo 9, e novamente no capítulo 12 de Apocalipse. Diz o texto que ele é o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E é ele que, segundo Daniel, lhe foi feita a promessa que no tempo do fim, quando tudo aquilo que Deus havia revelado para ele, de reinos se sucedendo, de grandes reis e imperadores dominando a terra, digladiando-se e vencendo uns aos outros, uma sucessão interminável, que quando chegasse ao fim deste longo processo, que nós chamaríamos de história da humanidade, nesse tempo do fim, quando o basta de Deus ecoar, como nós falamos hoje pela manhã, diz o texto, que se levantará Miguel, o arcanjo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Ele não se levantará porque todas as coisas terão sido resolvidas. Na verdade, ele se levantará enviado por Deus para ser instrumento de Deus, para que os preparativos da volta do grande rei, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, seja consumado. Diz o texto que é um tempo de angústia, o tempo em que ele se levantará. Uma angústia diferente de todas as outras angústias que já aconteceram na humanidade. O verso 1 diz: qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, no meio da angústia,
O povo do Senhor, todo aquele que for achado no livro da vida, porque este é o significado deste livro que Daniel menciona aqui, será salvo. Portanto, a mensagem é sintetizada nesse primeiro versículo. O tempo de angústia, como eu falei pela manhã, do que está ruim hoje piorará até chegar ao ponto do insuportável. E ali Deus intervirá enviando, entre outros, o arcanjo Miguel para ser o defensor dos filhos do seu povo nesse tempo de angústia inominável e incomparável que haverá. O texto diz que logo depois, como nós vimos, o processo de restauração e consumação de todas as coisas acontecerá. E acontecerá primeiramente com aquilo que nós chamamos de ressurreição. Diz o texto que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o horror e a vergonha eterna. A ressurreição dos mortos, tema que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 15 de maneira exaustiva, demonstra que todo ser humano, os ricos e os pobres, os poderosos e os fracos, de todas as épocas e lugares, haverão de prestar contas diante do grande rei, e para isso, mesmo aqueles que estarão mortos na ocasião, serão ressuscitados para o dia do grande juízo. E nesse dia do grande juízo, uns terão um encontro com a eternidade de felicidade para sempre, com o próprio rei, e outros serão condenados a uma vergonha e a um horror eterno. O texto descreve isso como parte desse tempo de salvação e de defesa que o arcanjo Miguel inicia quando é enviado por Deus em favor dos filhos do seu povo. Um tempo de angústia, angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. No versículo 3, esses que são separados para a vida eterna e os que vão para o horror eterno, são distintos pela palavra sabedoria. Diz o texto que os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça de Deus como as estrelas, sempre e eternamente. Mas cabia a Daniel, no tempo em que ele recebe essa revelação, e que é o mesmo tempo do capítulo 1, ou seja, o primeiro ano do rei Dario o Medo, como diz o versículo 1 do capítulo 12, não caberia a Daniel outra coisa a não ser receber a revelação, fechar e selar o livro até o tempo do fim. E até lá, inclusive hoje, inclusive agora, muitos o esquadrinharão, este livro, e o sabor se multiplicará, mas só naquele dia haverá a abertura dos selos e o livro será lido, que será o livro do juízo final, o livro em que todas as coisas serão reveladas e Deus fará justiça eterna. Diante dessa revelação, diz o texto que Daniel, certamente impactado, como em outras ocasiões, diz o texto em capítulos anteriores, que ele chegou a perder as forças e desmaiar, quando parte dessas revelações chegaram ao seu coração. Ele olha e vê, e é bom que lembremos que ele está na Mesopotâmia, a terra entre os rios, e ele vê de pé outros dois. O sujeito está oculto, mas supõe-se que é outros dois anjos, assim como Miguel, um de um lado do rio, provavelmente do lado do rio Eufrates, outro do lado do rio Tigres, e eles estão lá, e um deles diz ao homem vestido de linho, certamente uma outra descrição de Miguel, que estava sobre as águas do rio, quando se cumpririam essas maravilhas. E esse homem diz que, levantando a mão direita e a mão esquerda, versículo 7, ele pode apenas jurar por aquele que vive eternamente, que é o Senhor que reina sobre tudo e sobre todos, que o tempo é determinado. E ele usa uma série de palavras que até hoje as pessoas não conseguem entender o que elas plenamente significam, que isso será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar essa destruição contra o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Aquilo que está descrito aqui, irmãos, não é muito diferente de um texto paralelo a esse, e esta é uma linguagem apocalíptica. Daniel é um tipo de apocalipse do Antigo Testamento,
e que você pode encontrar de maneira semelhante, sim, no Apocalipse mais conhecido, o Apocalipse do evangelista e do apóstolo João. E para isso eu convido você para juntos lermos e compararmos aquilo que Daniel recebe como revelação e aquilo que João recebe como revelação no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia, então, em Apocalipse 12, por favor, para que nós vejamos como Deus também revela para João o texto de capítulo 12 de Apocalipse registrado e que também conta essa história. Versículo 1 diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, e tudo isso obviamente é uma linguagem simbólica. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações como um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Então houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isto, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando nós colocamos Apocalipse capítulo 12 e Daniel capítulo 12, junto um do lado, nós vamos encontrar que o Apocalipse capítulo 12 descreve em detalhes aquilo que foi antecipado na visão que Deus deu a Daniel. E o sentido é absolutamente o mesmo. Existe uma grande conflagração final, aquilo que em Mateus capítulo 24 é chamado de a grande tribulação, uma tribulação como nunca houve antes na terra, é assim também a linguagem de Mateus capítulo 24. E naquela ocasião, passando o povo de Deus por esta grande tribulação, por este grande sofrimento, onde a fé será provada, a persistência do povo de Deus em confiar na esperança da volta de Jesus será provada, chegando ao limite do insuportável, quando os reis da terra, insuflados e inspirados por esta grande serpente, como eu falei pela manhã, aquele que vem para matar, roubar e destruir, e que coloca no coração dos homens toda ambição, vaidade, orgulho e poder, ou desejo pelo poder, a ponto de fazerem as guerras que nós estamos vendo, e outras piores que virão. Quando chegar ao limite de Deus dizer basta, Ele enviará o arcanjo Miguel e seus anjos para uma batalha, que nós poderíamos dizer que será uma batalha cósmica, porque de certa maneira ela acontecerá, como diz o próprio texto, no céu. Veja aí o verso 7 de Apocalipse capítulo 12, houve peleja no céu, mas os efeitos desta peleja, no mundo espiritual que nós não conseguimos ver, acontecerão de ser refletidos sobre a terra. Porque aquele que é expulso definitivamente e que tem a sua derrota estabelecida definitivamente, como diz o verso 9, pela expulsão do grande dragão, da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ele será atirado na terra.
e com ele também os seus demônios, que eram, como ele, anjos criados por Deus. É por isso que ao final diz o texto: ai da terra, verso 12, ai do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe restará. Algumas perguntas nos são forçosamente feitas quando nós lemos Daniel 12 e Apocalipse 12. A primeira delas: nós já estamos na grande tribulação? Não, não estamos. Por isso que pela manhã eu reafirmei para os irmãos de maneira muito clara que o que está ruim vai ficar muito pior. Que infelizmente, aquilo que nós estamos vendo, e que é descrito no sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 e 25, ainda é caracterizado como o princípio das dores. Como aqueles sinais que uma mulher grávida começa a ter com as contrações contínuas e crescentes, indicando que é a hora do nascimento. É assim que Jesus usa de maneira figurada a linguagem, dizendo que assim como uma parturiente vai sentindo as dores de maneira crescente e cada vez mais fortes, e cada vez mais rapidamente, cada vez mais contínuas, assim também será todos aqueles sinais que aproximam-se da volta do Senhor Jesus. Guerras, rumores de guerra, fome, sinais nos céus, no clima, no cosmos, no planeta, perda de valores, inversão de valores, ódio, o saber crescendo, o amor esfriando, e todos esses sinais que nós já começamos a ver, e aqueles que têm um pouco mais de tempo de idade percebem que estão cada vez mais intensos, muito mais do que há 20 ou 30 anos atrás. E essa progressão maligna insuflada por este ser, que coloca no coração do homem e dos poderosos, a princípio, como diz o texto, reis que se acham ambiciosamente donos do poder de serem senhores do tempo, da razão, da história, que querem sentar no trono de Deus, assim como a grande serpente o quis. Este que insufla as nações para a guerra, para a fome, para a destruição, terá um encontro marcado com esta guerra cósmica, cujo comandante do grande exército dos céus é justamente esse arcanjo Miguel. Como você pode perceber na parte inicial do texto de Apocalipse, há um filho que nasce, e o texto diz que ele haverá de reger todas as nações com cetro de ferro, de justiça, de vigor, porque ele já não é mais apenas o príncipe da paz, e ele trará a paz àqueles que são seus, mas ele também será o rei vingador que julgará vivos e mortos. Ele será aquele que, vindo, tornará todas as coisas de acordo com a sua vontade, e aqueles que a ele se submetem, como diz o texto de Daniel, sendo sábios e tementes a ele, ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que a ele resistem e continuamente não se arrependem, para o horror e a vergonha eternos. Nós não estamos vivendo ainda grande tribulação, o que, se por um lado nos dá um senso de alívio, por outro lado nos aterroriza o coração. Porque se por um lado, irmãos, nós já sentimos o efeito desta conflagração universal contra as coisas que se referem a Deus, e que passam por esses sinais de guerra, de fome e de tantas outras coisas, imagine quando essa grande tribulação ocorrer. A Bíblia diz lá em Mateus que se não fosse pela preservação do Senhor, sustentando em suas mãos os seus eleitos, até os seus eleitos perderiam a fé e não suportariam essa grande tribulação. Então nós não estamos ainda vivendo a grande tribulação. Infelizmente, como eu falei pela manhã, o que é ruim vai ficar pior até que consiga Deus chamar o feito à ordem e tornar todas as coisas boas com o cetro da sua justiça e da sua retidão. O que nós vamos ver, em outras palavras, é mais do que o mesmo. É mais do mesmo porque tudo que está descrito aqui, como você viu, é descrito depois em Apocalipse, já existia desde o tempo da rebeldia do homem no Jardim do Éden, e vai crescentemente. É bom lembrar, por exemplo, que o dilúvio ocorre porque a maldade do coração do homem se multiplica até ponto que Deus diz: eu não suporto mais, e eu vou destruir e recomeçar a partir de um único justo, e chama e convoca e elege Noé. De lá para cá, o mundo tem sobressaltos de violência, mesmo quando, aparentemente, a tecnologia, a educação, os princípios éticos são ensinados e há um mínimo de princípio civilizatório.
Mas é simples, é só deixar as pessoas sem o básico e elas tornarão aquilo que os filósofos chamavam homo homini lupus. O homem é o lobo do próprio homem. Ele mesmo tragará os seus semelhantes. Isso crescerá no vértice muito maior à medida que a volta do Senhor Jesus Cristo se aproximar. Até que o Senhor disser basta. De modo que a palavra que Deus dá a Daniel, no capítulo 12, voltando para ele, é uma palavra de prevenção, como eu estou dizendo aos irmãos, lembrando dessa palavra, dizendo que ainda não é a grande tribulação, que ainda virá a grande tribulação. Segundo, que nós não saberemos quando acontecerá, o livro está selado, e quando nós pensamos no livro selado, não é aquele selo do livro quadrado com páginas que nós imaginamos, mas aquele rolo que era escrito pelo lado de dentro, e quando dobrado não aparecia o que estava dentro, e um selo de goma ou de alguma coisa quente com sinete real de quem o havia revelado é colocado nas suas pontas, de modo que ele não pode ser aberto, a não ser que seja rompido o selo. E é bom lembrar que esta é uma das cenas mais maravilhosas do livro do Apocalipse, quando é dito que aquele que está à direita do que está no trono, o Cordeiro, é o único digno de quebrar os selos, e os selos vão sendo abertos no livro de Apocalipse, e todas as coisas vão sendo reveladas, até que chega o último selo. E o selo que é o último, imagine um grande pergaminho com 7 selos, e eles vão sendo abertos, parte do texto consegue ser visto, um pouquinho mais no segundo, um pouquinho mais no terceiro, mas o último é o que permite que o rolo seja completamente aberto. Nós não saberemos até que isso aconteça. Se nós estivermos vivos até lá, nós teremos que ter aquilo que Daniel colocou na forma de sabedoria. A sabedoria é ver a vida com os olhos de Deus. Não é a sabedoria do conhecimento, não é ter PhD, mestrado, doutorado, vários cursos. É a sabedoria de entender a vida com os olhos de Deus, conhecendo que Ele é o Senhor do tempo e da história, o único que reina sobre tudo e sobre todos, e, portanto, da perspectiva dEle, ler os acontecimentos. É assim que nós devemos fazer. Não tentando encontrar detalhes que nos deem pista nos acontecimentos atuais daquilo que está descrito na Bíblia. Quando algumas vezes outros no passado e no presente tentam fazer isso, acabam errando fragorosamente. A ideia é ler o contexto em geral, como eu estou tentando ler com os irmãos hoje à noite, percebendo sim que o mal está prevalecendo e ao mesmo tempo permitindo que nós tenhamos oportunidades tremendas de pregar o Evangelho. Porque a mesma tecnologia que é vetor do mal, também é vetor do bem quando bem usado. Quando aqueles que mais vida têm, mais tempo de vida têm, poderiam imaginar que uma mensagem, um vídeo, um áudio, um acontecimento ao vivo, um culto como esse, pudesse ficar registrado, transmitido para todos aqueles que tiverem um link deste culto e que permanecerá disponível, salvando vidas que nós nem conheceremos, a não ser no dia da eternidade. Quem poderia imaginar isso? É porque o mesmo texto que diz que o mal prevalecerá, também diz que o Evangelho será pregado a todas as nações. Que maiores obras faremos nós, como a própria promessa do Senhor diz, porque a tecnologia e o conhecimento humano, quando bem usado para a glória de Cristo, é vetor de propagação do Evangelho. Precisamos então discernir os tempos como homens e mulheres sábias, sem apavoramento, sabendo que as coisas sim vão piorar no tempo da nossa vida, ou quando daqui partirmos, no tempo da vida dos nossos filhos e netos. Porque se há uma verdade é que pode acontecer a qualquer momento, porque no relógio de Deus quem manda é Ele, como também pode demorar mais tempo do que alguns possam imaginar. Com esse discernimento nós teremos uma atitude, segundo o texto da Sagrada Escritura, de profunda dependência de Deus, prontos, completamente prontos para o que der e vier. Pela graça de Deus, reconhecendo que o Senhor não nos deixou sozinhos,
Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, voltarei, e vos resgatarei, para que onde eu esteja, vós também possais estar, e deixarei convosco, para que vós não vos se sintam, em outras palavras, órfãos. Eu deixarei o outro Consolador, é o Espírito Santo que habita em você, o guia da sua vida, que lhe dá poder, perseverança, graça, força, resiliência, paciência para os dias maus que virão. Há um mapa, um guia. A palavra de Deus é um livro que nós podemos ler o último capítulo e saber como essa história termina. Isso nos dá alento, por saber exatamente o que vai acontecer. Não sabemos os detalhes e nem precisamos saber, porque se precisássemos, Deus nos daria, mas como Ele não nos deu, é para que vivamos pela fé, para que o Filho de Deus e a Filha de Deus, que é você e eu, possamos viver de fé em fé, confiando nas promessas do Senhor. Não vos compete saber que tempos e épocas o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade. Antes descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eis aí a nossa tarefa. O tempo é curto, ou talvez seja longo, mas se for curto, como um ladrão que virá, esta é a expressão que Jesus usa, quanto tempo nós teremos para nos distrair com as coisas deste mundo? Nenhum, porque pode acontecer amanhã, agora, antes dessa mensagem, ou daqui a algum tempo, e o tempo que tivermos é para ser investido naquilo que efetivamente contribuirá para a vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso que quando nós temos essa perspectiva da esperança celestial, nós vivemos de maneira mais santa e mais sábia aqui na terra. Diferentemente do que alguns dizem, que crer na esperança da vinda de Jesus é alienante, porque não fazemos nada na terra, é justamente o contrário. Porque temos certeza do final de todas as coisas e da vinda do Senhor para cuidar, como Ele mesmo coloca na figura de Miguel, o defensor do seu povo, é que nós podemos investir o melhor do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro naquilo que realmente contribui para este reino que virá. Esse é o nosso desafio, queridos. Certamente Daniel, quando passou por essa situação aqui, como diz o final do texto, ele ficou angustiado para saber, afinal de contas, o que deveria fazer. O próprio texto deixa transparecer isso. Quando você olha em Daniel capítulo 12, você percebe ele dizendo exatamente isso. O texto diz que em determinado momento Daniel olha para um lado, olha para o outro, aqueles dois anjos estão de pé de um lado e do outro do rio, no verso 5, e então um deles pergunta ao homem vestido de linho, na verdade ecoando uma indagação que talvez estivesse no coração de Daniel: quando se cumprirão essas maravilhas? E é curioso, porque o texto diz que são maravilhas, embora seja um tempo de grande angústia. É maravilha porque a perspectiva é de Deus, e na perspectiva de Deus, no meio da angústia, há paz. E a grande maravilha é essa, é que nós não seremos tragados no meio da grande angústia e da grande tribulação, porque somos do Senhor, os nossos nomes estão no livro da vida. A questão sua é só se ter certeza que o seu nome está no livro da vida. Ter absoluta convicção de que você não está aqui simplesmente porque está participando de um ritual religioso, acostumado desde pequenininho vir à igreja, ou porque é gostoso o ambiente e você fez amizades e o louvor é muito bonito. Mas se você tem essa convicção escrito no livro da vida, esse livro da vida que será aberto, terá lá o sangue do Cordeiro ao lado do seu nome, dizendo: este é meu, porque é exatamente isso que lá no Apocalipse diz: e esses venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra de testemunho que deram, e mesmo em face à morte, perseveraram firmes no Senhor, e por isso são salvos em Cristo. Quando isso é perguntado, então ele lhe dá um tempo generalizado, um tempo que é quase criptografado, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Já fizeram cálculos de todo tipo e ninguém diz com certeza que tempo é esse. Alguns dizem que, na verdade, isso é um trocadilho de palavras na língua que influenciou aqui o Daniel, para que fique claro que o tempo é o que pouco importa.
O que mais importa é que as pessoas que estejam nessa situação entendam que essas palavras estão encerradas e seladas para discernimento somente de Deus, e que neste processo muita transformação acontecerá. E que transformação é essa, mesmo dos que estão escritos no livro da vida? É que está descrito no versículo 10, quando diz que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, e ao mesmo tempo os perversos continuarão procedendo perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Em outras palavras, é aquela mesma expressão de Apocalipse que diz que quem for limpo, se limpe ainda mais, e quem for imundo, naturalmente se tornará ainda mais imundo aos olhos do Senhor. Irmãos, esse tempo será um tempo que quem é, e quem não é, não vai aguentar. Esse será um tempo em que ou você se coloca diante de Deus para ser fortalecido no Senhor, porque os dias serão maus, e dependerá completamente de Deus, porque você haverá de ver coisas absolutamente surpreendentes que você nunca viu. E de fato nós já estamos vendo sinais disso. Homens de Deus no passado renegando a fé, proclamando falsos evangelhos e confundindo o povo de Deus. Pastores ilustres do passado abandonando o evangelho, abandonando a doutrina santa e pregando um evangelho que tenta incluir a todos, sem o evangelho de transformação. Uma grande confusão no meio do povo para saber onde está o verdadeiro evangelho, que igreja está pregando o evangelho, escândalos e mais escândalos, e ao mesmo tempo fome, morte, guerras, sinais na terra, sinais no céu. Ao mesmo tempo que nós vemos essas guerras acontecendo, nós olhamos para aquele lugar onde nós nos acostumamos desde a infância, nunca vê seco. Essa semana eu vi o mesmo rio Solimões, que em julho do ano passado, eu passei com 30 metros de profundidade naquela excursão da Amazon Vida, seco como um deserto. Qual foi a última vez que você viu o rio Solimões seco, a ponto das pessoas poderem atravessá-lo a pé? Você que morou naquela região, quando foi a última vez? Aquilo que nós chamamos de mudanças climáticas são apenas a agonia da criação gemendo pelo dia da volta do Senhor, quando todas as coisas serão restauradas, como diz o texto de Romanos capítulo 8. A criação geme, e não somente os seres humanos, mas as criaturas, os vegetais, os animais, os ecossistemas. E ao mesmo tempo o homem, independentemente da sua ideologia, olha para tudo aquilo e acha que é apenas uma questão política e ideológica, de combater isso desse ponto de vista, ou combater isso daquele ponto de vista ou outro, sem perceber que tudo está mudando, o clima está mudando, as pessoas estão mudando, a sociedade está mudando, e não é para melhor. Tudo isso purificará, provará naturalmente a fé dos eleitos. Não vai adiantar muito mostrar a carteirinha de membro da Igreja Presbiteriana de Tambaú, quando a provação bater à sua porta, e você talvez perder o emprego por causa da perseguição, pelo simples fato de você ser crente e se colocar de acordo com os princípios e valores da sua fé. Ser membro de uma igreja não vai adiantar muito, pelo contrário, talvez atraia para você ainda maior perseguição. Os tempos serão difíceis, até que eles fiquem bons. E diz o texto que enquanto isso os perversos procederão perversamente. Ao mesmo tempo que olhamos guerra naquele lugar, mudanças climáticas nesse lugar, pela primeira vez, de maneira específica e objetiva, a Suprema Corte do país tende a votar a matança de inocentes por meio da descriminalização do aborto. Quando foi a época que você ouviu que isso aconteceria no Brasil? E o recuo estratégico que o atual ministro fez, tentando ainda conseguir conquistar a opinião pública, é só estratégico. As hordas do inferno voltarão, tenham certeza disso. É porque a opinião pública já sinalizou que ainda não quer isso.
Mas talvez, infelizmente, como ele mesmo falou, quando a sociedade estiver mais madura, esse assunto será pautado. E não se surpreendam se nós tivermos no nosso país a mesma desgraça de outros tantos países. Há pouco mais de 2 anos, passamos pela maior pandemia proporcionalmente que o mundo passou. Doenças, fomes. Hoje eu li algumas estatísticas pela manhã. Tudo isso prova a nossa fé. Nos faz em algum momento dizer: meu Deus, vale a pena ser crente nesse mundo mau? Vale a pena ter esperança se eu só vejo as coisas piorando? Sim, diz o texto, ele enviou o anjo Miguel, e no tempo certo ele se levantará como defensor dos filhos do seu povo, mesmo no tempo de angústia. E haverá um dia, quando essa grande tribulação passar, que o rei reinará e dirá: basta. E todos os reis da terra se dobrarão diante dele e dirão: tu és Senhor, com os joelhos dobrados e com a própria língua, a mesma língua que proferia blasfêmias e rebelião contra ele. Aqueles que talvez não estejam vivos ressuscitarão primeiro, terão uma preferência, diz o texto. E os que estão vivos se unirão nos céus com eles. Quer vivo ou morto, se você for de Cristo, você reinará com Ele, depois da ressurreição. E esse é o grande alento da nossa alma, que não nos aliena. Precisamos amanhã de manhã ir para o trabalho, estudar e fazer todas as coisas que nós temos que fazer, porque esta é a nossa vida, mas com uma diferença: é fazer na perspectiva de Deus. É não enterrar o coração nessas coisas, mas usar estas coisas para o reino de Deus. O seu testemunho, o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro, serem de fato consagrados naquilo que é eterno, porque tudo o que não for eterno será eternamente inútil depois dessa grande tribulação. Por isso que esse texto de Daniel, diz os comentaristas, é a conclusão, como um grande sumário, de todos esses 12 capítulos que nós estamos expondo. Veio Nabucodonosor, depois o seu neto Beltesazar, depois Ciro, depois Dario. Ele profetizou que depois viriam os gregos de Alexandre, depois os persas de Xerxes e Atarxerxes, depois os romanos, o reino do sul, o reino do norte. Tudo isso ele estava prevendo, todos aqueles reinos, até chegar à época do seu filho Jesus vir. É o tempo completo da profecia de Daniel. Mas ainda há outros reis hoje que se digladiam na terra. Nós estamos firmes na promessa de que o Senhor enviará o defensor dos filhos do seu povo no tempo certo, e nós não estaremos sozinhos. Consolai-vos com essa palavra, diz o texto. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra, encorajai-vos uns aos outros com essa palavra, trabalhai por este reino, porque é isto que vai, no final de contas, se estabelecer na terra. Quando isso ocorrer, o que você terá no banco, mais um ou menos R$1, não fará a mínima diferença. O seu patrimônio não fará a mínima diferença. As suas pequenas ou grandes vaidades serão enterradas nessa tribulação. O tempo que você tiver gasto em coisas que ficarão. E o que você investiu em coisas que lhe acompanharão. E é por isso que viver com essa perspectiva do céu nos faz viver de maneira mais santa, como diz o texto, de maneira mais sábia, porque até os sábios compreenderão estas coisas, segundo o próprio texto de Daniel. Mas aqueles que procedem perversamente continuarão procedendo perversamente. Haverá naquele dia o grande juízo, e ao nosso lado, o nosso defensor. O nosso defensor, o advogado que nos colocará diante da perspectiva daquele que está sentado no trono, como pecadores, mas pecadores remidos pelo seu sangue, e portanto perdoados e aptos para reinar com ele
por toda a eternidade. Que essa palavra lhe conforte e lhe sustente nesses dias maus. Que a iminência de dias piores não desesperem o seu coração. Pelo contrário, se eu tenho certeza que haverá uma grande tribulação, mas também haverá um livramento ainda maior, eu sou confortado e fortalecido para suportar a provação que vier. Que Deus lhe sustente, lhe abençoe e que nós sejamos juntos, firmes, encorajando uns aos outros no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar com você e por você, pedindo a graça do Senhor para que sejamos fortalecidos com esta palavra. Ó Deus amado e querido Pai, nós te rogamos, Senhor, que essas verdades possam descer ao mais profundo da nossa alma, que aqueles que nunca tinham ouvido sobre elas possam passar a refletir e a se posicionar diante desta visão, ó Pai, de que Tu reinas sobre tudo e sobre todos, não importam as circunstâncias. Os reis da terra cairão, se levantarão, se sucederão, e só Tu estás assentado no trono. E aqueles que já sabiam, mas que talvez no dia a dia estavam se tornando amortecidos, ó Pai, enfiando o seu coração nesta terra, esquecendo-se que onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que eles sejam agora relembrados pela ação do Teu Espírito, que dê ressonância e repercussão no coração deles, nos minutos, horas e dias seguintes, para que amanhã, quando tiverem que agir e viver como cidadãos do reino desta terra, possam viver na perspectiva do reino dos céus, desse reino que é sempre eterno, o reino do Rei, que reina sobre tudo e sobre todos. Dá-nos a Tua bênção e encoraja-nos com esta palavra. É isso que nós oramos e Te agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.